Os irmãos lembram-se qual é o tema de hoje dos jovens? Firmados na palavra. Firmados na palavra. E ao longo deste mês, nestas 4 semanas, este tema vai ser desenvolvido. Para hoje, entregaram este tema, firmados na palavra para espalhar a salvação. Eu poderia dizer, os irmãos certamente têm ouvido essa expressão, palavras levas o vento. Muitas vezes nós falamos e as palavras seguem por aí, sem marcar, seja o que for, sem provocar alguma influência, alguma transformação, alguma mudança. Palavras levas o vento. Quando nós pensamos nesta questão da palavra, firmados na palavra, naturalmente que uma primeira pergunta nos ocorre. Que palavra é esta? Aquilo que nós percebemos é a palavra de Deus ou é a palavra dos homens? E essa é a outra pergunta que fazemos. Quando pensamos nesta palavra, é a palavra de Deus ou a palavra dos homens? E certamente que alguns argumentarão, não foram os homens que escreveram a Bíblia. A Bíblia, a qual nós chamamos de palavra, não foram os homens que escreveram a Bíblia. De onde é que veio a Bíblia? Que palavra é esta? Os irmãos, há uma coisa que nós encontramos na Escritura que é chamada inspiração divina. E a palavra de Deus fala-nos exatamente dessa inspiração. Isto é, estes livros são 66 em toda a Bíblia. Estes livros foram escritos ao longo de 1600 anos. Estes livros que tiveram cerca de 40 autores humanos são livros especiais. São livros nos quais nós vamos estar firmados exatamente por alguma característica toda especial. Não é um livro de romance, de Eça de Queiroz, de Júlio Diniz, de João Saramago, de qualquer outro, português, brasileiro, ou seja o que for, a sua nacionalidade. São livros todos especiais. A Escritura diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Toda a Escritura, podemos dizer, toda a palavra, toda a Bíblia é divinamente inspirada. E naturalmente, meus irmãos, aqui nós poderíamos discorrer muito acerca desta questão da inspiração divina. Mas eu poderia resumir e concentrar a vossa atenção exatamente nisto. O Espírito Santo é o autor divino dos livros que nós temos em nossas mãos, já na sua tradução, e sobre isso iremos falar já de seguida. Mas Deus, através do Espírito, inspirou desde Jó, Abraão, Moisés, os profetas, os salmistas, os evangelistas, os apóstolos. Deus inspirou cada um deles a escreverem aquilo que Deus queria revelar, que Deus queria comunicar. E, meus irmãos, com esta inspiração da Bíblia, nós encontramos aqui a garantia da sua autoridade. Por isso mesmo, este não é um livro qualquer, é um livro que nos inspira essa garantia, que nos deixa tranquilos quanto à sua autoridade. Não foram homens quaisquer que a dado passo se lembraram de escrever o que quer que fosse, contar algumas histórias, inventar algumas revelações proféticas e por isso mesmo escreveram e foi ficando. Não, foi o Espírito Santo que inspirou. Isto é que
indicou exatamente aquilo que Deus queria que fosse comunicado. Ainda que esses homens tivessem, porque Deus assim lhe permitiu, usado a sua liberdade de escrita, usado o seu próprio vocabulário, usado a sua forma de escrever no seu tempo. E com tudo isso, Deus preservou de tal modo que a mensagem que Deus queria comunicar fosse exatamente aquela que eles colocaram naquele papel, naqueles papiros, naquilo que eram os instrumentos de escrita do seu tempo. Então nós com isto podemos ter a garantia da sua autoridade, a garantia da fidelidade ou da fiabilidade dessa palavra. Mas, meus irmãos, cuidado com as traduções. Quero eu dizer com isto o quê? Na verdade, nenhum de nós tem em suas mãos aquilo que aqueles 40 homens ao longo de 1600 anos escreveram. Eles escreveram em hebraico, todos os livros do Antigo Testamento. Mateus escreveu o seu evangelho em aramaico, era o hebraico do seu tempo. Todos os demais escreveram em grego. E aquilo que nós temos, na verdade, não é nenhum desses originais, mas pela ação do Espírito Santo foi conservado exatamente todo esse processo de cópias que passaram de geração em geração, até que chegou um determinado momento em que esse texto bíblico foi traduzido para outras línguas. A dado passo, ainda nos tempos do Antigo Testamento, mas já no tempo do Império Grego, alguns traduziram, exatamente 70 homens, traduziram o Antigo Testamento para o grego, que era a língua corrente daquele tempo, língua muito própria. Porque o grego, nos tempos de Jesus e nos anos anteriores, era como o inglês de hoje. Então, a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, naquilo que é conhecido como a Septuaginta, porque foram 70 os tradutores. E, de facto, é preciso esperar até ao século XVI, até ao tempo da Reforma, quando Martinho Lutero sentiu um impulso da parte de Deus para que ele pudesse traduzir a Bíblia para o alemão, a língua do povo. Porque até aí era apenas a Bíblia em latim. Martinho Lutero faz essa tradução para o alemão. E a Bíblia tornou-se linguagem comum, mais acessível. Anos mais tarde, já no século XVIII, em Inglaterra, é exatamente o rei Tiago que faz a tradução da Bíblia para o inglês do seu tempo. Tradução essa que tem sido conhecida ao longo dos anos como King James Version, a versão ou tradução do rei Tiago. Meus irmãos, essa tradução tem-se mantido pelos ingleses durante muitos anos e, na verdade, tem sido como que renovada e atualizada. Um pouquinho mais tarde, aliás, entre Martinho Lutero e King James, traduziu a Bíblia da Vulgata Latina para a língua portuguesa. E é essa Bíblia que serve de base para a tradução que nós temos em português. Agora, meus irmãos, nos últimos tempos tem havido traduções e mais traduções. E algumas delas não são nada fiéis àquilo que era o texto original. Eu gostaria de vos referir duas delas em particular. Há uns bons anos atrás, as testemunhas de Jeová traduziram a Bíblia naquilo que é conhecido como a tradução do Novo Mundo. E ao traduzirem a Bíblia, traduziram com uma interpretação deturpada, distorcida da Escritura. E por isso mesmo, os testemunhos de Jeová têm uma Bíblia em tudo parecida com a nossa, mas que é distorcida naquilo que é a sua verdade original. Meus irmãos, no ano 2012, em Inglaterra também, um outro grupo decidiu traduzir a Bíblia numa versão muito própria, a qual chamou Queen James Version. Queen James, em vez de King James. E o que é a versão Queen James da Bíblia? Rainha Tiago, ou Tiaga. É exatamente conhecida também por outro nome, a Bíblia dos gays. A Bíblia dos homossexuais.
Porque por essa tradução, eles conseguem distorcer a Escritura, eliminando tudo aquilo que nela se encontra e que é claramente contra o homossexualismo, o lesbianismo e aquilo que a comunidade gay tanto defende. Então procuraram ter uma Bíblia que seja acomodada às suas próprias convicções e à sua posição. Não preciso de ir mais longe para vos dizer que esta Bíblia não é mais do que uma distorção diabólica da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, quero dizer-vos também que não é a única. Pelo mundo fora há traduções da Bíblia, mesmo no chamado meio evangélico, que são deturpações do texto bíblico original. E por isso mesmo precisamos de ter muito cuidado com as traduções. E eu gostaria que os irmãos não comprassem Bíblias de qualquer modo, mas procurassem Bíblias que tenham esta fidelidade, tanto quanto possível, aos textos originais. Deixem-me dar uma palavra de orientação. Se os irmãos, quando abrirem e folhearem as primeiras páginas, não do texto bíblico, mas que aparecem no início, e encontrarem tradução de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, eu direi, sigam essa, porque é quase certo que é das traduções mais fiéis. Mas há traduções para todos os gostos. Meus irmãos, não devemos firmar-nos numa palavra que é distorcida. Deixem-me dizer isto, e ouçam bem o que eu vou dizer. Muitas Bíblias têm sido queimadas ao longo dos anos. Daqui por algumas semanas nós vamos ter connosco uma equipe dos Gideões, que são aqueles que em Portugal e pelo mundo fora têm procurado divulgar os Evangelhos, Novos Testamentos nas escolas, nas prisões, nos hospitais, nos hotéis. E eu já tenho visto e acompanhado algumas dessas situações em que os Novos Testamentos são distribuídos e depois nas escolas às vezes fazem um monte e lançam-lhe o fogo. O diabo não tem conseguido destruir a Bíblia, mas o diabo tem conseguido distorcer a Bíblia para conseguir os seus intentos. Porque ele sabe que distorcendo a palavra de Deus é mais fácil levar as pessoas ao engano, ainda que com uma capa da religiosidade. Que palavra é esta? Que palavra é esta em que nós devemos estar firmados? Na palavra que é realmente a Sagrada Escritura. E, meus irmãos, esta palavra é a palavra de salvação. O tema para hoje é firmados na palavra para espalharmos a salvação. Esta é uma palavra de salvação. E a salvação, de facto, meus irmãos, é alguma coisa que está em toda a Sagrada Escritura. Quando nós lemos do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos uma figura, um personagem central. Sabem qual é? Jesus Cristo. E desse de Jesus Cristo nós encontramos aqui, a propósito da salvação, várias situações. Quando Jesus estava com os apóstolos e perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem, é Elias, é este profeta, é aquele. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, meus irmãos, foi exatamente sobre esta palavra, esta convicção que Pedro teve e que Deus lhe revelou, que assenta toda a igreja, porque Jesus disse: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, meus irmãos, olhem bem para esta expressão, para esta palavra que Jesus disse, que Pedro disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa, no grego, ungido, tal como no hebraico, Messiah significa ungido. Então, Jesus é um ungido, aquele que Deus separou exatamente para ter uma missão, vir a este mundo. E Jesus, o Cristo, veio a este mundo com essa missão salvífica, com essa missão de dar a conhecer o reino de Deus. Mas ele diz também, o Filho do Deus vivo. Então este Salvador é de facto, ou este Cristo, este Jesus, que é a figura central, é o Filho do Deus vivo, que veio dar a conhecer o Pai e veio revelar todas as coisas. Quando Maria estava grávida, quase para
ter o seu filho. O anjo apareceu e disse: em ti está Jesus, e porás o nome de Jesus, o Salvador. E depois mais adiante diz Emanuel, que significa Deus conosco. Este personagem central da Escritura é o Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, é o Filho do Deus vivo, mas também é o Salvador. E é interessante a palavra Jesus, no hebraico, Yeshua, tem a mesma raiz de Josué, que significa Salvador. Jesus é Salvador. Mas também diz Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. O tal Filho do Deus vivo conosco. Então este Salvador, personagem central da Escritura, na qual nós nos baseamos e que naturalmente nos impulsiona para nós espalharmos a salvação, Ele próprio é o Salvador. Mas um outro anjo, o anjo foi ter com Maria, José, com os pastores e disse: Jesus é Senhor. Nós poderíamos ver esse texto rapidamente em Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículo 11. Lucas 2, versículo 10. Já agora, o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E estas, na verdade, são novas de grande alegria. Foram novas de grande alegria naquele tempo. São novas de grande alegria hoje. E são para todo o povo, não apenas para os judeus, mas também para os gentios, também para nós, brasileiros ou portugueses. Esta palavra chegou até nós. E, meus irmãos, é esta palavra que tem que ser anunciada, que tem que ser espalhada, onde quer que estejamos. Quando os apóstolos experimentaram aquela coisa extraordinária da morte e da ressurreição de Jesus, eles foram comissionados para levar essa palavra a todos os lugares. E, de facto, no dia conhecido como o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de uma forma extraordinária, Pedro pregou aquele discurso, mais de 13.000 almas se converteram, se agregaram à igreja. Foi, de facto, um dia de festa. Mas desde daí para diante, esta palavra tem sido espalhada, tem sido anunciada em todas as gerações, por todos aqueles que a receberam. E particularmente quando a igreja estava num período de alguma confusão, de alguma conflitualidade interna, porque algumas viúvas não estavam a ser apoiadas socialmente. Então foi preciso nomear uma equipe à qual veio a ser dado o nome de diáconos para ajudar nisso mesmo. E nós chegamos a Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 6, ou começando no versículo 5, que é onde começa a frase: o parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E notem agora, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeceram à fé. A palavra de Deus estava a ser espalhada, a palavra da salvação estava a ser proclamada, aquela palavra fiel, aquela palavra recebida de Jesus, entregue aos apóstolos, estava a ser divulgada, as boas novas estavam a chegar a todo o lugar, em Jerusalém apenas. Mas iria chegar o tempo em que essa mesma palavra iria chegar aos gentios, estando na Palestina. E nós chegamos a Atos capítulo 11,
E vemos exatamente Pedro a dar testemunho de uma coisa extraordinária que ele nunca pensava que iria acontecer. Isto é, que a palavra de Deus pudesse ser disponibilizada, pudessem ser boas novas para aqueles que não eram judeus. E Pedro tem que dar relatório, Pedro tem que dar contas, porque os judeus em Jerusalém, os convertidos, estavam inquietos com isso. Atos capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. A palavra de Deus estava agora a saltar barreiras culturais, a saltar barreiras de um povo para o outro. E o Evangelho estava a chegar aos gentios. E esta palavra de facto era espalhada, mesmo no meio de grande perseguição. Em Atos capítulo 12, no versículo 24, nós vemos exatamente a perseguição na igreja, vemos mortes, vemos todo o tipo de tribulação para a igreja. E vamos chegar aqui a Atos capítulo 12, verso 24. E diz assim, tão somente: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Meus irmãos, eu não vou elaborar mais sobre isto. Mas aquilo que nós vemos é que, depois de Jesus, a igreja primitiva foi fiel exatamente a isso. Firmados na palavra, eles espalharam esta palavra de salvação por todos os cantos. E quando Paulo mais tarde, e aí chamo a vossa atenção para 2 Coríntios capítulo 5, porque isso nos diz respeito a nós de uma forma direta. Quando a palavra tinha saltado barreiras físicas, geográficas, tinha chegado a outros lugares, a outras terras, chegou também a Corinto. E é dado passo, exatamente nesta carta, 2 Corinto, que o apóstolo Paulo tem estas palavras de incumbência dos crentes de levarem e espalharem esta palavra de salvação, firmados nela. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versos 16, 17, 18 até 20, e esta palavra, meus irmãos, é para nós também. Mas todas estas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, vamos fazer outra leitura. Leitura pessoal. E os irmãos vão me acompanhar. Mas todas estas coisas provêm de Deus, que me reconciliou consigo mesmo por Cristo. Certo? E me confiou o ministério da reconciliação. Certo? Pois que Deus estava em Cristo reconciliando-me consigo mesmo e não me imputando as minhas transgressões e me encarregando da palavra da reconciliação. De sorte que eu sou embaixador por Cristo, como se Deus por mim vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que te reconcilies com Deus. Meus irmãos, se nós somos embaixadores de Deus, o que é que fazemos? O que é que faz um embaixador? O embaixador não tem palavra própria. O embaixador é um representante de um governo, é um representante de uma autoridade. E ele serve exatamente de intermediário entre esse governo que ele representa e o lugar onde está. Então, meus irmãos, quando nós somos, a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Deus, levando essa mensagem de Deus àqueles que estão à nossa volta. Isto significa que nós vamos estar firmados nesta palavra, que é a palavra de Deus.
Com o propósito de quê? De sermos testemunhas, de sermos embaixadores, de levarmos estas boas novas, novas de grande alegria. E, meus irmãos, muito resumidamente, se alguém não sabe como levar estas boas novas, eu vou deixar convosco 4 coisas que nós precisamos de falar. E notem, são 4 coisas muito simples, muito diretas. Pensem assim: Deus, o homem. Deus, o homem. Fácil, não é? Então vamos primeiro. Deus. Deus criou o homem. E criou o homem perfeito para que ele tivesse felicidade e comunhão com Deus. Certo? Este é o primeiro ponto. Mas o homem não tem essa comunhão com Deus. Porquê? Porque o homem tem um problema. O homem desobedeceu a Deus. O homem falhou em fazer aquilo que Deus tinha determinado. E se o homem tem um problema, onde é que está a solução? A solução está em Deus. E Deus enviou a solução através de quem? Do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário para me perdoar os pecados, me reconciliar com Ele. Podemos dizer que Deus está aqui. O homem está aqui. Antes o homem chegava a Deus, Deus chegava ao homem num acesso direto. Mas por causa do problema do homem, por causa do pecado, criou-se aqui um abismo. De tal modo que o homem, por muito que queira, não consegue chegar a Deus. Tem tentado através da religião, da filosofia, de vários meios, mas não consegue chegar a Deus. Mas Deus providenciou a solução. E qual foi a solução? Criar aqui uma ponte. E esta ponte tem uma figura, tem uma forma. É a forma da cruz. Então, através de Cristo, através desta cruz, o homem consegue chegar a Deus. E chegando a Deus, tem o seu problema resolvido. Mas voltamos ao homem. Será que o homem quer isso? Será que o homem está pronto a dar esse passo? Deus já providenciou a solução para o problema do homem. Será que o homem está pronto a aceitar isso? Aquilo que o homem precisa de fazer é o quê? Reconhecer neste lugar: eu estou separado de Deus. Eu estou perdido. Eu estou em pecado. Eu preciso de me reconciliar com Deus. Preciso do perdão de Deus. Então eu preciso de dar este passo de seguir Jesus e chegar até Deus. Os irmãos estão a ver? Deus, o homem, Deus, o homem. O plano de Deus é tão fácil. Às vezes os homens complicam tanto. E esta é a mensagem que nós temos para anunciar. Deus deseja que o homem seja feliz, mas o homem desobedeceu, o homem tem um problema. E esse problema foi resolvido já por Cristo Jesus. Qual é o passo que o homem vai dar? Lembrando exatamente isto que toda a gente se lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E é bom não esquecer, isto é João 3,16, é bom não esquecer João 3,18 que diz: quem não crê já está condenado. Ou seja, se o homem continuar a ficar com o seu problema e não aceitar a solução de Deus, o homem está condenado, está perdido e perdido eternamente. Então esta é a mensagem que nós temos para anunciar. É firmados nesta palavra que nós vamos espalhar a salvação. Meus irmãos, nós somos convidados todos. Vejam, não é preciso tirar nenhum curso de seminário. É só preciso lembrar estes 4 pontos. Lembram-se? Deus, o homem, Deus e o homem. Isso é alguma coisa que você pode falar, juntamente com o seu testemunho de conversão, que é o mais importante. Certamente porque vai reforçar tudo isto, aquilo que Deus já fez na sua vida.